E por falarmos de manifestantes, manifestações, protestos, vamos agora até ao Brasil. Vamos atualizar-nos sobre o que se está a passar depois dos ataques de manifestantes pró-Bolsonaro aos três símbolos do poder: o Palácio Presidencial, o Congresso e também o Supremo Tribunal. Connosco temos o correspondente e também jornalista Ian Bochá. Olá, Ian, bem-vindo. Para já, quais são as últimas do que está a passar no Brasil na sequência destes ataques de pró-bolsonaristas? Olá, bom dia, boa tarde a todos. O país ainda está em choque depois do que nós vimos no domingo. 1.500 pessoas estão presas, sendo identificadas nesse momento para poderem ser responsabilizadas e entregues à justiça. É um trabalho longo, porque a polícia está tentando encontrar provas materiais do que essas pessoas fizeram. Ao mesmo tempo, os órgãos de segurança e a própria justiça inicia agora uma fase de investigação para tentar entender e identificar quem financiou todo esse movimento. É importante lembrar que desde o fim das eleições, no final de outubro, milhares de pessoas em diferentes partes do Brasil foram para frente dos quartéis do Exército, montaram acampamentos bem estruturados e desde então estavam pedindo por um golpe militar no Brasil para impedir que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assumisse o poder. Então agora, nesse momento, há uma tentativa de entender o que aconteceu, quem falhou na segurança e quem estava financiando esses grupos. Ian, uma das coisas que eu li hoje na CNN Brasil é que a Advocacia-Geral da União diz que há mais de 100 empresas que já foram identificadas como sendo suspeitas de terem de alguma forma apoiado financeiramente os atos criminosos em Brasília no último domingo, e que também seriam estas mesmas empresas que de alguma forma têm vindo a sustentar os manifestantes pró-Bolsonaro que montaram, não é? Aquelas cenas em frente a instituições federais. O que é que se sabe neste aspecto? A expectativa nesse momento é de que a Advocacia Geral envie um pedido para a Suprema Corte para que se abra uma investigação concreta sobre essas empresas e provavelmente a advocacia vai pedir também a prisão, bloqueio de bens dessas empresas. Nós todos aqui no Brasil estamos no aguardo para que essa petição saia da Advocacia Geral e vá para a Suprema Corte, para que nós possamos ter conhecimento também de quais empresas são essas. Hoje, a expectativa toda no país reside exatamente nessa questão que você acaba de citar, na identificação dessas empresas que já vinham sendo, de certa forma, monitoradas tanto pela Polícia Federal quanto pelo próprio Supremo, que vem financiando esses movimentos claramente golpistas e claramente antidemocráticos. Ian, uma das coisas que se tem falado muito aqui nos Estados Unidos e não só, também no Brasil e noutros países, é as semelhanças que existem entre o que aconteceu aqui nos Estados Unidos, aqui em Washington, aqui perto da Voz da América, no 6 de janeiro, portanto, dia há 2 anos, e o que aconteceu no Brasil a 8 de janeiro. O que é que se diz no Brasil em relação a estas semelhanças e também diferenças, de alguma forma? Bom, eu acho que aqui pouca gente tem dúvida de que há uma conexão, há uma ligação entre os movimentos de extrema-direita no Brasil e nos Estados Unidos. A relação de Steve Bannon com o governo Bolsonaro sempre foi muito próxima, assim como os filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro tinham relações muito próximas com os filhos de Donald Trump, com o próprio ex-presidente americano Donald Trump, se encontraram algumas vezes na Casa Branca, em Mar-a-Lago, e uma série de... Aliás, Ian, de dizer que o ex-presidente Bolsonaro encontra-se exatamente na Flórida, diz não muito longe de Mar-a-Lago, onde vive o ex-presidente Donald Trump, e que eles têm mantido conversações. Por outro lado, desculpe interromper, há também a notícia de que foi dada pela esposa de Bolsonaro, de que ele foi
internado. Fala-se também, outras coisas que dizem aqui nos Estados Unidos é porque é que os Estados Unidos não expulsam, não mandam embora Bolsonaro, uma vez que ele já não é presidente e está com um visto que lhe permite estar no país durante o mês, mas que não pode estar aqui nos Estados Unidos de alguma forma a apoiar, ainda que ele negue o que se passou no Brasil. No meio disto tudo, o que é que pode acontecer aos manifestantes que foram presos e também a Bolsonaro, que diz agora que vai regressar mais cedo do que o que pensava o Brasil? Você sabe que é muito interessante que todas as crises que ocorreram em seu governo, aqui no Brasil, Bolsonaro se internou em um hospital alegando estar com problemas abdominais decorrentes da facada que recebeu em 2018 durante a campanha presidencial. Essa situação ocorreu pelo menos umas 5 vezes ao longo de seu governo, durante crises importantes, ele dava entrada em um hospital. As relações entre Bolsonaro e Donald Trump são muito, muito próximas, né? Assim como são muito próximas também as relações entre Bolsonaro e seus familiares com autocratas europeus, como Orbán na Hungria, de uma forma um pouco menor com Putin, mas Bolsonaro tinha uma aliança com esses grupos todos de extrema-direita internacionais, né? Então, acho que fica muito claro que há uma aliança internacional de extrema-direita que opera de forma semelhante, que se utiliza de ferramentas semelhantes para poder atingir os seus objetivos. O que vai acontecer com o Bolsonaro aqui no Brasil, acho que ainda é algo a se discutir, de como a justiça pode responsabilizá-lo pelo que está acontecendo. Ele claramente apoiou esses grupos durante todo o seu governo. Ele, após as eleições, ele se negou a fazer qualquer comentário sobre os atos antidemocráticos que estavam ocorrendo. Fez um único comentário quando esses mesmos manifestantes, no dia em que Lula foi ao Congresso receber o título de presidente antes da posse, no dia 12 de fevereiro, como aconteceu no dia 6 de janeiro dos Estados Unidos, desculpe, 12 de dezembro aqui, houve carros destruídos, invasão da Polícia Federal, e Bolsonaro nunca se pronunciou de forma contundente contra esses movimentos, né? Há muita gente a ser responsabilizada no Brasil. Uma última pergunta, Ian. Qual é a confiança que o governo tem nas forças de defesa, nas forças de segurança? Essa talvez seja a grande questão desse momento. As Forças Armadas não emitiram sequer uma nota sobre o que aconteceu nesses últimos dias. Durante todo o período em que esses manifestantes pró-Bolsonaro estiveram acampados na porta dos quartéis, houve leniência e também apoio das Forças Armadas a esses manifestantes. Eu acho que a gente tem uma crise contratada, já o governo Lula tem uma crise contratada para tentar conseguir controlar as Forças Armadas. Eu acho que há uma desconfiança mútua e apesar da ditadura do Brasil ter acabado em 1985, os militares seguem tendo um papel muito importante nesse país e muitas vezes um papel desestabilizador, como a gente viu nesses últimos anos. Então, eu acho que essa é a crise que esse governo vai viver e talvez a crise mais importante que esse país vai enfrentar nas últimas décadas.